As autoridades começam hoje aí um momento de transição entre governo Lula e Bolsonaro, principalmente para falar sobre o orçamento para o ano que vem. Então, vão se reunir agora com o senador Marcelo Castro para discutir a importância dos programas, quais seriam os valores, colocados para esses programas que devem ser mantidos para o próximo ano, mas a gente precisa saber se esses programas vão mudar de nome, se eles vão ter outros valores também ampliados, enfim, tudo aquilo que diz respeito a esse orçamento, a essa previsão. O governo atual ainda está no poder, mas é claro que é preciso pensar o que vai ser feito a partir de 2023. Quem está tocando tudo isso? Geraldo Alckmin, tem também o senador Wellington Dias, que participa junto com uma grande equipe que vai agora entender quais serão as mudanças e também de que forma implementá-las a partir do governo Lula em 2023. Juliana Lopes está ali no local, bastante movimentado, estava aguardando a chegada de Geraldo Alckmin. Caiu o sinal, pessoal? Caiu o sinal da Juliana Lopes, daqui a pouco a gente vai ali então para conversar sobre essa situação, mas eu quero então já aproveitar e conversar com os nossos analistas que estão preparados aqui e acompanhando. Podem colocá-los na tela. Borges, Basília, Uribe, que bom recebê-los. Juliana Lopes não conseguiu falar com a gente ainda por enquanto nessa abertura, só fez um destaque ali logo no começo do live, mas já estava esperando a chegada de Geraldo Alckmin e de todas essas pessoas que vão discutir então o que deve ser feito para o ano que vem. Começo contigo, Uribe, qual que é a importância desse debate agora e quais são os principais pontos nesse momento de transição enquanto a gente acompanha a imagem de Geraldo Alckmin chegando ao local? É um novo governo, né, Cine? Inicialmente, bom dia a todos, bom dia Marcela, bom dia Alexandre, bom dia Basília. E o novo governo quer o orçamento com a sua cara. E para isso será necessário remanejar muitos recursos. O cálculo feito por petistas, integrantes do novo governo, aquele bloco de aliança que deu suporte à eleição de Luiz Inácio Lula da Silva, é de um remanejamento de 200 bilhões. E nele caberia muita coisa. Caberia renegociação de dívidas, caberia, por exemplo, nova tabela do imposto de renda, caberia orçamento secreto, se haverá os recursos dos 19 bilhões ou não, se Lula vai empenhar esses recursos ou não e uma série de outras coisas. O cálculo feito é que desses 200 bilhões, entre 60 e 100 podem ficar fora do teto de gastos. É o que se chama de um waiver, ou seja, uma autorização para o ano que vem, o que causa muita preocupação no mercado financeiro, porque você acaba com uma das âncoras fiscais fundamentais para se respeitar a lei de responsabilidade fiscal. Mas o PT já indicou que deve apresentar um novo arcabouço jurídico nesse sentido. Até o momento, no entanto, não mostrou exatamente o que deve fazer. Lula disse durante a campanha eleitoral de que teriam de confiar nele, de que ele já provou em governos passados, de que poderia respeitar a lei de responsabilidade fiscal. A grande questão é que o orçamento deste ano está engessado. Então fica muito difícil você conseguir, por exemplo, recompor alguns orçamentos, como o do Farmácia Popular, que é outra prioridade, sem que você tenha de fazer essas mudanças. Então a conversa é: que pontos podem ser remanejados neste momento? Quanto deve ficar fora do teto de gastos? E aí o cálculo feito, e a Thaís Herédia trouxe isso inclusive lá na campanha, é de cerca de 60 a 100 bilhões e como deve ficar exatamente o orçamento secreto. Há uma negociação do Bloco do Centrão de que o PP e o PL, inclusive do presidente Jair Bolsonaro, poderia apoiar algumas mudanças e algumas pautas de Luiz Inácio Lula da Silva, caso ele não mexa com as emendas de relator. Então é uma queda de braço que a gente deve observar nos próximos dias, porque Lula prometeu, durante toda a campanha eleitoral, não empenhar esses recursos que somam 19 bilhões para o ano que vem e são responsáveis por engessar e diminuir o orçamento de programas sociais e outras áreas do governo federal. Muito bem, antes de chamar a Basília, vou voltar a falar com a Juliana Lopes, que agora a gente conseguiu retomar o contato com ela, porque ela está lá acompanhando de perto, então, essa reunião que vai acontecer agora entre o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin e também o senador Marcelo Castro, que é o relator do orçamento. Ju, com você.
Oi, Marcela, correria aqui no Senado Federal, né? Naquele momento que a gente ia conversar, o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin chegou por aqui, como vocês bem lembraram, numa reunião, a primeira reunião oficial, então, da equipe de transição, justamente para debater o ponto que é a prioridade nesse momento para a equipe de Lula, que é encontrar um espaço no orçamento para conseguir propor, para conseguir, na verdade, cumprir com as promessas de Lula, entre elas de garantir o Auxílio Brasil no valor de R$ 600 no ano que vem também. O auxílio, a gente lembra, tem esse valor pela lei até o fim deste ano. E também outros pontos, como justamente o Auxílio Brasil e outros pontos também. Só para a gente entender hoje o dia movimentado aqui em Brasília. Começa com essa reunião aqui no Congresso Nacional da equipe de transição. Mais cedo a gente também teve uma reunião importante com o ministro Bruno Dantas do TCU. A gente lembra, o TCU vai fazer uma espécie de monitoramento desse trabalho de transição para entender justamente se o governo atual vai repassar todas as informações devidas ao próximo governo, o governo que vai tomar posse a partir do dia 1º de janeiro. Hoje também temos um momento simbólico aqui em Brasília, que é a visita dessa equipe de transição ao Palácio do Planalto. A gente viu a entrada da presidente do PT, Gleisi Hoffmann, aqui no Congresso Nacional. Às 14h, ela será acompanhada também dos membros da equipe num encontro com o Ciro Nogueira, que é o ministro-chefe da Casa Civil e é o coordenador da equipe de transição. Agora a gente vê a chegada de Aloysio Mercadante, que faz parte da campanha de Lula, também ele participou da construção do plano de governo e vai justamente entrar nessa reunião aqui para ter esse balanço, esse diagnóstico do orçamento de 2023, dia bastante movimentado por aqui. Então a gente está nessa expectativa dessa reunião aqui no Congresso para discutir o orçamento e de uma reunião no Palácio do Planalto para discutir os passos daqui para frente, justamente dessa transição, desse processo de transição que envolve o repasse de informações. Eu vou devolver para vocês para a gente conseguir se posicionar aqui, porque tem muita gente da imprensa, claro, aguardando essas reuniões importantes aqui em Brasília. Devolvo para vocês e eu volto daqui a pouquinho com mais detalhes sobre o que está acontecendo aqui na capital federal.